Próximo bloco, vamos conversar com o Major Rogério Fernandes Lima, presidente da Associação dos Oficiais Militares. E passamos a conversar agora com o Major Rogério Fernandes Lima, presidente da Associação dos Oficiais Militares do Espírito Santo. Seja bem-vindo ao Link, Major. Boa noite, Tony. Major, que confusão, hein? Realmente há uma confusão, né? Os policiais militares e as suas entidades de classe não estão por detrás desse movimento, nós deixamos isso bem claro. Esse é um movimento organizado pelas famílias, amigos e esposas de militares. Mas o senhor consegue dizer para a gente quem criou? Porque se famílias, amigos, mas quem criou? Qual foi o responsável pelo início do movimento? Porque vocês, o senhor me disse, inclusive, antes do programa começar, que vocês também foram surpreendidos pelo início do movimento. Que vocês vinham com as reivindicações salariais, mas foram surpreendidos no início desse movimento, da forma como ele se deu. Quem criou o movimento, então? As entidades representativas de classe da Polícia Militar, elas são responsáveis e sabem dos preceitos constitucionais e legais, e não caminhamos para o movimento paredista, né? E desde que a gente assumiu a presidência da associação, nós sempre dialogamos com o governo, sempre mantivemos as portas abertas. Fizemos as reivindicações salariais, entendemos o período de crise, da grave crise internacional e nacional e até estadual, mas também fizemos propostas que não geravam impacto financeiro para o Estado. Na verdade, fizemos propostas que ofereciam redução de gastos para o governo do Estado da Polícia Militar, como, por exemplo, a mudança do critério de ingresso no curso de formação de oficiais, deixando de ser o nível médio, que leva 3 anos para formar um oficial, para se adotar o bacharelado de Direito, que se formaria em 1 ano. Também propusemos a criação de uma regulamentação do Estado para o termo circunstanciado de ocorrência, para que os policiais possam fazer essa confecção atendendo a comunidade local, mantendo a viatura no seu setor de policiamento e prestando o melhor serviço à comunidade. Quanto esse movimento, ele surgiu na sexta-feira numa companhia de Serra, lá em Felrosa, totalmente alheio às associações. Vocês vinham negociando há quanto tempo? Eu assumi a presidência da Associação de Oficiais em 20 de janeiro de 2016. De lá para cá, a gente sempre buscou o governo, sempre fomos recebidos, e que se diga, mas muitas das ações que nós esperávamos que o Estado tomasse para que, a conta-gotas pelo menos, fosse dado algo aos policiais para que trouxesse alguma expectativa, para que nós trabalhássemos uma agenda propositiva, mesmo que fosse remuneratória, escalonada para benefício. No entanto, isso não aconteceu. Tanto que no dia 31 de janeiro, nós oficiamos ao senhor governador do estado pedindo uma audiência. E esperávamos a resposta, e ela só veio na sexta-feira à noite, durante uma reunião, já com essa crise instalada, com a senhora delegada Gracimere, as entidades de classe e as pessoas que estavam lá nessa companhia da Serra. Major, então, na opinião do senhor, o governo falhou ao demorar a encontrar uma solução, ou a demora nesse início de diálogo com os manifestantes, no caso? Eu reitero que, no caso dessa crise agora, eu acredito que houve uma falha, não é o momento de nós apontarmos culpados. As associações de classe, elas querem apresentar soluções, que essas soluções sejam analisadas. Nós sempre buscamos a via do debate, a via do diálogo, porque entendemos que quando há um tensionamento extremado, como está acontecendo, infelizmente, e nós percebemos isso, quem perde é a população capixaba. Na sexta-feira, foi sinalizada uma reunião era o pedido das senhoras de Serra, que houvesse uma reunião na segunda-feira. E, infelizmente, essa reunião não foi sinalizada, o que exasperou o debate, e elas mantiveram o movimento. Bem, como o senhor falou, chegou a um ponto de tensão exagerada. O governador, inclusive, hoje usou palavras duras, falou em chantagem, em técnicas de sequestro, pedidos de resgate, dessa forma que o governo via a situação. Como é que o senhor viu essa colocação do governo? Inicialmente, Torinho, é bom até o nosso governador passou por um procedimento cirúrgico, a gente quer desejar melhoras e estima melhoras a ele, que sabemos que é um quadro até preocupante, talvez,
Mas não é o momento dos atores políticos e os atores públicos fazerem discursos inflamados. O momento, que é grave para a sociedade capixaba, clama por serenidade dos nossos atores políticos, das entidades envolvidas, porque dentro da serenidade e da calma, nós traçaremos um caminho comum em benefício da sociedade capixaba. Temos algumas participações aqui. Vamos lá, Emanuela. Vamos lá. O Alan, do bairro Jabor, em Vitória, comenta que está desde sábado em casa, com muito medo de sair por causa de toda essa situação. E a preocupação dele é que, além da segurança, ainda há falta de alimentos. E ele diz que está com medo de sair de casa para comprar alimentos. O Reginaldo Correia, da Serra, comenta que é a favor da manifestação dos policiais e espera que eles sejam realmente reconhecidos e valorizados. Mas ele pede aos PMs que tenham a sensibilidade de pensar na população que está sofrendo e refém dos bandidos. O Marcelo de Viana diz que não concorda com o movimento das famílias dos PMs diante da crise em que vive o país. Major, quer concluir? Temos aqui só uma pergunta da Érica Rodrigues, de Nova Venécia, que pergunta se é legal o movimento de aquartelamento dos policiais em vários batalhões no norte do estado. Nós temos informações que houve aquartelamento em 4 batalhões, se eu não me engano. Isso é legal, Major? O movimento que estava ocorrendo, e a gente sempre defendeu aqui, não o movimento, mas explicou, era o impedimento de saída dos militares estaduais por conta dessa barreira humana feita pelas esposas. O aquartelamento não é algo que se deseja, é caracterizado como crime de motim, e nós não desejamos que os nossos militares façam isso, tanto que o comandante-geral deu uma orientação antes de lançar o policiamento no terreno. E qual a opinião do senhor sobre essa medida anunciada hoje de transferência do comando da segurança pública para o Exército? Bem, seja considerado ou não uma intervenção, né? Para comentar, se a gente vê, até com a postagem anterior do nosso internauta, a polícia muitas vezes ela passa despercebida pela população, e nós achamos tão trivial o policiamento e a sensação de segurança. E quando ele lhe falta, a gente percebe o quão importante é ter uma polícia cidadã como a nossa polícia, quão imprescindível é essa função, porque você acabou de falar que nós tivemos 90 homicídios nesse estado. Uhum. E até te digo, e vou à sua resposta, é que existem países que conseguem sobreviver sem a defesa externa de Forças Armadas. Mas nenhum país consegue sobreviver sem polícia, porque a polícia é aquele instrumento estatal que ajuda a ordenar a vida em comunidade. Quanto à medida do Exército, como disse o doutor Homério, esse decreto... Nós estamos vendo, inclusive, imagens aí ao vivo, viu, Major, do Exército fazendo abordagens nas ruas. Exato. Essa medida é uma medida legal, até porque existem várias forças envolvidas, a própria Polícia Militar, a Força Nacional, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica parecem que estão chegando. Uhum. Então é preciso que esse comando unificado exista, por isso que o governador fez essa transmissão. O senhor não teme que com essa troca de comando haja um problema maior junto aos manifestantes, que haja algum tipo de ação mais dura, por exemplo? Veja bem, o general hoje, na entrevista em outro canal de televisão, ele foi muito sensato na fala dele, quando lhe perguntaram sobre as abordagens. Policiais são pessoas que andam armadas, e ali são seus familiares que estão defendendo o direito dos policiais. É lógico que o protocolo impõe um debate, uma conversação extenuada. E nós não gostaríamos de ver aqui no estado do Espírito Santo cenas que já aconteceram no país, no movimentos como em Minas Gerais em 97, no Bombeiros do Rio de Janeiro, na Bahia, porque sempre que ocorrem esses movimentos e se tensiona demais e se perde a razão, há derramamentos de sangue. E nós não gostaríamos que o Estado do Espírito Santo tivesse mais essa página manchada. Major, nosso tempo aqui já acabou, mas eu tinha uma última questão, assim como eu perguntei para o presidente da OAB, qual o caminho, na sua opinião, para se resolver isso e se, na sua opinião também, a manifestação saiu de controle? Eu não posso dizer que ela saiu de controle porque nós não estávamos orquestrando ou ordenando esse movimento. Entretanto, as associações, desde ontem, foram convocadas pelo Parlamento Capixaba. Hoje, a OAB nos convocou e nós, enquanto entidade de classe responsáveis, nós estamos nos colocando à disposição para o diálogo com o governo, para ajudarmos a arranjar uma saída plausível para a pacificação da nossa cidade e do nosso estado.
Ok, eu agradeço então ao Major Rogério Fernandes Lima, presidente da Associação de Oficiais Militares aqui do Espírito Santo. Obrigado pela presença aqui no Link. Muito obrigado, Torinho.